Informática trata-se de um instrumento de transformação social, palavra que suscita muitas coisas. Ciência que abrange todas as atividades relacionadas com o processamento automático de informações. Através da junção de um hardware mais um software que a gente pode ter um computador. O que é o software? Então vamos dividir o computador em hardware e software. Isso daqui é um exemplo de hardware. Esse é o monitor. É uma forma de ver a informação que está dentro do computador. Esse é o gabinete. Dentro do gabinete costumam ficar as peças mais importantes do computador. Essa daqui, por exemplo, é uma das peças que fica lá. É o processador, quem faz os cálculos. Esse daqui é quem guarda as informações. É conhecido como HD. Esse daqui, bom, esse daqui você sabe, certo? E esse próximo aqui é a memória RAM. Os programas que você está utilizando no momento ficam nela. Essa é a placa-mãe. Alguém conecta todos esses equipamentos que eu falei. Quem faz isso? Essa é a placa-mãe. Essa daqui, certo? Para fechar aí com um bem facinho, é a caixinha de som. Tudo isso é hardware, tá vendo? É a parte física, a parte que dá para tocar, a parte que tem um peso, certo? Que ocupa algum espaço. Esse é o hardware. Mas o que é software, então? Software são os programas. Bom, se são programas, me dá exemplo. Aqui eu tenho 8 exemplos de programas. Esse primeiro é o bloco de notas. Dá para escrever texto bem simples, sem cor, sem nada, e é muito útil. Você vai encontrar utilidade para o seu amigo bloco de notas aqui. É software, claro. Esse outro aqui é uma cara antiga do MSN. Serve para bater papo na internet. Também software, né? Esse próximo é o colega da faculdade, né? Pelo menos daqueles que usam produto da Microsoft. É o Word, um editor de texto, faz textinho. Esse daqui é o Fireworks, é um editor de imagens, excelente para fazer sites. Esse é o Excel, planilha eletrônica mais famosa do mundo, né? Esse próximo é super interessante, muito importante. Esse é um navegador web ou um browser. A função dele é permitir que você entre em sites. Esse daqui é o Firefox. É grátis e você pode baixá-lo. Afinal de contas, ele não costuma vir junto com o computador. E é um navegador web bastante conceituado, quer dizer, existe há muito tempo, bastante seguro, bom, rápido. Esse daqui é o Internet Explorer da Microsoft. Ele costuma vir junto com o computador. E para fechar, com 3 exemplos aí de navegadores web, esse é o último. Bem limpinho, super clean a interface, você pode ver. Esse é da Google. Computação é o processo de entrar com dados, processá-los ou tratá-los, de forma a gerar informações úteis como resultado do processo. Mais de 30 séculos depois que os chineses inventaram o ábaco, uma engenhoca que fazia contas, Blaise Pascal constrói a primeira calculadora analógica, a tataravó dos computadores eletrônicos. Desde então, a história da máquina que calcula acompanha, passo a passo, a evolução da sociedade industrial. A primeira inovação veio com a necessidade de processar dados cada vez mais complexos da economia e da ciência. Entre outros pioneiros, Charles Babbage dedicou sua vida a criar máquinas capazes de realizar cálculos financeiros. Mas elas nunca saíram do papel. Alguns anos depois, a explosão econômica da primeira metade do século XX levou Hermann Ollerich a inventar um sistema que usava cartões perfurados para contabilizar tabelas de dados.
conquista do universo dos números estava apenas começando. Durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de calcular trajetórias de bombas ou de decifrar mensagens secretas estimulou os cientistas a criarem o ENIAC. Era uma máquina enorme, formada por circuitos lógicos que funcionavam com milhares de válvulas. No final da guerra, os computadores ainda eram gigantescos. Apesar de todas as inovações tecnológicas, algumas máquinas ainda chegavam a ocupar prédios inteiros. Foi só a partir dos anos 50, com a invenção do transistor e do circuito integrado, que a computação realmente começou a se miniaturizar. O próximo grande desafio foi lançado pela corrida espacial. Era preciso desenvolver computadores menores e mais poderosos para serem instalados nas pequenas cápsulas espaciais. É justamente esta necessidade de redução do espaço e de ganho de potência que iria permitir a popularização do computador no futuro. Em 1965, Gordon Moore faz uma previsão profética. Até o final do século XX, a velocidade dos computadores iria dobrar a cada 18 meses. Nos anos 70, com a inteligência artificial, a engenhoca que calcula cumpriu mais um ciclo. Substituindo as máquinas de escritório, como previu Bill Gates, e tornando-se o principal veículo de entretenimento, como imaginou Steve Jobs, os computadores passaram a ocupar um espaço central no dia a dia das pessoas. E se este já é o passado do computador, qual será o próximo passo no futuro da computação? Se há alguns anos um computador mal cabia dentro de um prédio inteiro, hoje ele já cabe dentro de uma chave. A computação está em toda parte, nas câmeras, nos telefones, nos liquidificadores, nos controles remotos, nas geladeiras, nos carros, nas TVs. Da transmissão via satélite à escavação do solo, não há lugar onde o computador não tenha penetrado. Para Donald Norman e outros pesquisadores do MIT, a tecnologia da informação, que já se miniaturizou ao longo dos séculos, terá que continuar seguindo o mesmo caminho e ficar tão pequena que um dia se tornará invisível. Galera, esta foi nossa primeira aula. Nos veremos em breve. Espero que tenham gostado. Vamos aos créditos.